projeto tem por principal objetivo desenvolver tecnologia de apoio à compreensão do fenómeno da voz. Em particular, pretende desenvolver aplicações informáticas que auxiliem cantores, professores de canto e profissionais da voz a verem a sua voz e a medirem também a sua voz. Simultaneamente desenvolvemos também uma outra aplicação com uma perspectiva mais lúdica de entretenimento, um pouco à imagem de uma aplicação muito conhecida que as pessoas provavelmente já usaram para a PlayStation, que se chama SingStar, em que aí temos um desafio lúdico do tipo karaoke ou do tipo de treino ou teste da destreza vocal, digamos assim, de uma pessoa que pode não ter qualquer formação de canto, mas que quer fazer, digamos assim, alguns exercícios e experimentar alguns conceitos, digamos assim, de musicalidade associados à voz. E esse projeto chama-se, provisoriamente, Singing Battle e está a ser desenvolvido para utilização na Casa da Música, no ambiente do serviço educativo que a Casa da Música presta. Os principais desafios que as duas aplicações têm são basicamente de convidar as pessoas a conseguirem reproduzir e replicar uma evolução melódica, portanto, através da sua voz, com referência a um desafio que é ilustrado e que é mostrado às pessoas. Para além do seguimento melódico, em que existe um desafio que é pontuado e, portanto, a pessoa tem uma ideia em tempo real sobre o quão bem ou mal está a fazer o seguimento de uma dada música objetivo, é também permitida a possibilidade, em ambiente mais profissional, das pessoas medirem com grande precisão atributos musicais da voz cantada, como, por exemplo, o vibrato, nos seus parâmetros principais, que são a frequência e a extensão, e permitir também, simultaneamente, facilitar o trabalho de composição, utilizando, digamos assim, a voz como o elemento gênese de uma música, através de uma funcionalidade que nós acreditamos que é inovadora. É de nós, a partir do canto, podermos imediatamente obter uma interpretação digital da musicalidade associada a esse exercício de voz cantada e, portanto, em última análise, obtermos a pauta musical diretamente a partir do exercício de voz cantada. Nós acreditamos que as mais-valias têm, sobretudo, a ver com uma utilização muito intuitiva das aplicações, com uma forma praticamente exclusivamente automática de análise, digamos assim, da voz, portanto, requerendo uma mínima intervenção por parte de um utilizador. Ela está a ser utilizada e testada na situação atual de desenvolvimento por cantores e professores e estudantes de canto nessas duas escolas parceiras do projeto, que são a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e também a Escola Superior de Música e de Arte e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, em que aí estamos a ter feedback de utilizadores reais sobre a utilidade das funcionalidades que estão disponíveis, sobre a sua usabilidade, sobre o seu caráter intuitivo ou menos intuitivo e também sobre que outras funcionalidades é que as pessoas gostariam de ver disponíveis. O horizonte temporal para nós concluirmos o desenvolvimento destas duas ferramentas, do Singing Studio e do Singing Battle, é novembro do próximo ano. Nós acreditamos e temos em perspectiva, a partir de junho do próximo ano, termos já as duas soluções estabilizadas para poderem eventualmente evoluírem para outras ofertas, que não aquelas que decorrem, digamos assim, de um ambiente de investigação e desenvolvimento. A diversidade de problemas que pode ter lugar, digamos assim, em relação à utilização da voz é muito grande e, portanto, há especificidades próprias do domínio da utilização da voz falada,
por exemplo, com professores ou advogados, e também no domínio da voz cantada, naturalmente com cantores. É difícil tipificar, digamos assim, os distúrbios ou problemas de voz que podem surgir, mesmo em cada área há uma grande diversidade. No entanto, para além da análise dita perceptiva da voz, em que se percebem alterações vocais, é possível complementar essa análise perceptiva, isto é, outra pessoa que ouve a voz, com uma análise dita mais objetiva, de base acústica, em que o sinal de voz é medido naquilo que é um conjunto de parâmetros que denota irregularidades na utilização da voz e que denota também a qualidade com que a voz é produzida. O stress vocal é um regime em que as pessoas sentem que estão em esforço. Numa fase muito precoce, ele não é absolutamente percepcionado pelo próprio. No entanto, há aspectos microscópicos da utilização da voz que podem ser analisados, captados e medidos. Portanto, eu quis perceber como é que funcionavam os aparelhos de comunicação, nomeadamente a rádio. E isto, curiosamente, foi incentivado por um pequenino episódio de criança em que uma pessoa que me acompanhou muito perto na infância me contava uma história de que a rádio era um aparelho que tinha homens e mulheres pequeninos lá dentro a falar e, portanto, isso suscitou-me uma grande curiosidade e uma vontade de perceber os meandros, de realmente perceber o que é que lá estava por dentro. E, portanto, eu a partir daí passei a ser basicamente um colecionador de rádios de válvulas antigos. Naturalmente, desmanchei-os todos, reconstruí-os, reformulei-os e fiz imensas experiências e, portanto, essa foi provavelmente a gênese do meu interesse pela área, digamos assim, da engenharia e da engenharia eletrotécnica em particular. Eu comecei o meu percurso de investigação pelo ouvido, tentando modelizá-lo para desenvolver sistemas para a representação eficiente de música comprimida, tecnologia do género de MP3, que toda a gente conhece. Como qualquer pessoa tem um interesse em música, a música faz parte da vida das pessoas. Há muitas pessoas que dizem, inclusivamente, que não conseguem viver sem música e penso que isso também se aplica a mim. Não obstante, eu tenho um interesse muito especial, digamos assim, pela percussão e muito em particular pela bateria. Esse é o meu interesse, é o ritmo, é a percussão, é o domínio, digamos assim, dos movimentos corporais. E tenho particular interesse nessa ideia que é desprogramar-me em relação àquilo que é intuitivo. Nós temos movimentos de articulação entre pés e mãos e braços que são os inatos. Mas para executarmos um instrumento musical desse tipo, nós temos que nos desprogramar em relação a essa tendência inata, digamos assim, intuitiva, e educarmos-nos para conseguir ritmos e variações, etc. Portanto, eu gosto de aventura na natureza, gosto de correr por sítios que eu não conheço, enfim, mas em relação aos quais, naturalmente, eu tenho sempre alguma orientação para não me perder, e gosto de fazer caminhadas, de descobrir novos sítios, etc. Portanto, a natureza é uma palavra obrigatória quando eu penso em hobby. Perceber, desmistificar os comportamentos humanos e perceber, digamos assim, a fascinação que é o comportamento humano e que explica, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos hoje como história passada e presente. E, portanto, essa seria a minha segunda vocação. O meu plano B, do ponto de vista da entrega, é uma área científica.